A guinada, momentos de guinada, turning points, acontecem em situações que pareciam irremediavelmente perdidas. Quando tudo parecia estar perdido, uma solução inesperada ou improvável reverte, muda totalmente um destino que parecia certo. Parecia que não tinha mais solução. Vamos deixar os exemplos históricos de lado, indo para a Bíblia. Nós vemos na Bíblia que esses momentos de guinada são intervenções divinas. Na semana passada vimos uma delas, quando Deus, na sua justiça, decidiu exercer juízo sobre a sua criação, mas poupou Noé. Como lemos lá em Gênesis 6:8, pois Noé achou graça diante de Deus. O Senhor, o nosso Deus, Ele é um Deus de justiça e de juízo, mas Ele é também um Deus de graça e de recomeços. E nós estamos, como descendentes de Noé, estamos também debaixo da promessa de Deus, de livramento, de proteção, de recomeço. Por isso eu lhe pergunto, em algum momento da sua vida, você já foi poupado das consequências de algo catastrófico, que talvez tenha sido causado por você mesmo? Eu fui, contei aqui na semana passada, algumas situações. Deus me livrou, assim como Deus quer livrar você também. E quer lhe dar um recomeço. Porque Ele tem uma aliança com o seu povo. E essa aliança é nesse sentido. São várias alianças. Essa aliança, a aliança do arco-íris, representada pelo arco-íris, a aliança do pós-dilúvio, é a aliança dos recomeços. E Deus estará sempre do nosso lado para isso. Mas os pontos de guinada, né, essas inflexões na história causadas por intervenções divinas, continuam acontecendo na Bíblia. Eu vou fazer um resumo muito rápido do que a gente lê em Gênesis, antes de chegar a Êxodo, que é o livro que eu pedi que você abrisse, né? Os descendentes de Noé, eles começaram a se multiplicar, e alguns anos depois, um descendente de Noé, chamado Abrão, foi chamado por Deus. Deus lhe apareceu e lhe disse: Abrão. E Abrão respondeu: eis-me aqui, Senhor. Abrão, larga tudo, deixa a tua casa, deixa a tua parentela, siga em direção a um lugar para onde eu ainda vou te dizer qual é. Difícil isso, né? Largar tudo, sem uma promessa clara. Não havia detalhes, mas Deus disse uma coisa muito importante: farei, se você me obedecer, farei de você uma grande nação. Ali começava uma nova aliança, a aliança de Deus com Abrão. Uma aliança que inclusive levou Abrão a mudar de nome. Deus mudou o nome de Abrão. Abrão significa pai honrado, e mudou para Abraão, pai de uma grande nação, pai de uma multidão, porque foi essa a promessa de Deus para ele: nunca faltará um descendente teu na face da terra, eu estarei com a sua descendência. Isso nos torna, pela fé, também descendentes de Abraão, pela fé, não geneticamente falando, né? Não por herança, não por hereditariedade. Mas Paulo diz aos romanos que os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem, como Abraão creu. Esses são os verdadeiros filhos de Abraão, a quem Deus chamou para segui-lo. Abraão creu na promessa e obedeceu, seguiu a palavra de Deus, mesmo sem saber para onde estava indo, e uma nova aliança se estabeleceu.
a sequência do texto bíblico nos mostra que uma parte da descendência de Abraão, uma parte, né? Porque Ismael foi para um lado, Isaque foi para o outro, e Isaque, a descendência que veio a partir de Isaque, e que não foi toda, porque Esaú foi para um lado e Jacó foi para o outro. Então, uma parte da descendência de Abraão continuava debaixo da graça de Deus. Graça, favor imerecido. Porque Jacó não era melhor do que Esaú, mas Deus o escolheu. E Jacó, com filhos e netos, foi levado, toda aquela parentela, que a Bíblia diz que somavam 70 pessoas, cerca de 70 pessoas, foram para o Egito. Porque Deus os levou para lá, porque lá eles seriam poupados da grande fome que iria assolar aquela região. Poupados como? Porque José já tinha sido enviado antes para preparar o terreno. Ele não sabia disso, né? Ele ficou sabendo disso depois, aquela passagem de Gênesis 50, tão bonita, né? Vocês quiseram o meu mal, mas Deus transformou o mal em bem para que todos nós fôssemos abençoados, para que as nossas vidas fossem poupadas. Difícil, né? Você ficar 30 anos ali, comendo o pão que o diabo amassou, debaixo da proteção de Deus, debaixo da direção de Deus. Estranho, né? Mas foi o que aconteceu com José. E com isso, aquele povo, aqueles 70 que foram lá para o Egito, em 400 anos, se transformaram numa grande multidão. A Bíblia fala que atravessaram o Mar Vermelho, quando foram libertos, né, pelo Senhor do jugo egípcio, 600 mil homens, fora mulheres e crianças, de 70 para 600 mil homens, em 400 anos. Foi um crescimento fantástico, porque Deus estava ali preparando o seu povo para a próxima fase. Só que aquele momento de crescimento e de livramento, infelizmente, foi transformado em cativeiro. Os hebreus cresceram demais, os egípcios começaram a ficar com receio deles e os escravizaram. Se esqueceram do que José tinha feito. 400 anos, é muito tempo, né? Para a gente ficar se lembrando do que fizeram. Mas Deus não abandonou seu povo. Deus estava com o seu povo. E ali, Deus entrou de novo na história e chamou Moisés para ser o agente de uma nova guinada, o agente de mais uma transformação na história do seu povo. E depois de da manifestação de muitos sinais e maravilhas, Moisés, orientado por Deus, junto com seu irmão Arão, conseguiram que o povo fosse libertado e seguisse embora. Não, se todo mundo já ouviu essa história das 10 pragas, etc. Isso, o que não falta a novela da Record para contar isso. Mas o que nos interessa não é a história em si. O que nos interessa é o que vem depois. Porque quando Deus nos livra, como livrou Noé, logo em seguida vem uma aliança. Ele fez uma aliança com Noé. E depois de livrar o seu povo do Egito, da escravidão do Egito, ele fez uma aliança com o seu povo, lá no Sinai. A aliança do Sinai. Se você quiser ler em detalhes essa aliança, está em Êxodo de 19 a 24. Capítulos 19 a 24. Eu vou ler para vocês apenas Êxodo 19, 5 e 6, porque toda aliança, nós vimos isso na semana passada, exige compromisso mútuo. É o significado do termo aliança, compromisso mútuo. Portanto, a aliança de Deus com os seus filhos, com o seu povo escolhido, era condicional, assim como as promessas de Deus para a sua vida também são condicionais. E a palavra de Deus diz assim: olha o condicional aqui,
se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança. Duas condições necessárias: se obedecer e guardar a aliança. Vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, diz o Senhor, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Uau! Mas talvez você esteja se perguntando, o que eu tenho a ver com isso? Eu não estava no Sinai, eu não tenho nenhum ascendente, nenhum antepassado que era hebreu. O que isso tem a ver comigo? Meus irmãos, Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9, citou essa passagem de Êxodo e aplicou-a à sua vida, à minha vida, à vida de todos os que crerem em Jesus Cristo como Senhor. Por isso que eu afirmei, usando as palavras de Paulo, que filho de Abraão é quem crê, não é quem nasce, é quem nasce da água e do Espírito, e não da carne. Então a palavra de Deus ela é muito clara nesse sentido, e eu não sei por que às vezes a gente se esquece disso, né? Tão óbvio, né? Aliás, eu gosto sempre de me lembrar de uma frase de Nelson Rodrigues, o grande filósofo popular Nelson Rodrigues, que dizia que no Brasil só os gênios enxergam o óbvio, e o óbvio tem que estar berrando na cara do sujeito. Ele chamava de o óbvio ululante. A Bíblia é cheia de óbvios ululantes, está ali gritando na cara da gente, a gente não vê, a gente não percebe, a gente não aplica às nossas vidas. Que desperdício, que desperdício. Então, meus irmãos, tudo que nós estaremos vendo aqui, tudo que Deus fez com o seu povo, tudo aquilo que Ele exigiu do seu povo, vale para nós. Esse compromisso é para nós, tanto o lado bom, se tornar o povo do Senhor, a nação santa do Senhor, quanto o lado complexo, crer e obedecer. Compete a nós fazer a nossa parte e crer que Deus fará a parte dele. Só que o ser humano é complicado. É ou não é? O ser humano é teimoso, não é? Ah, você não, né? Eu sei que você não é teimoso, só eu aqui, eu sou o único teimoso aqui, né? E a gente não cansa de fazer escolhas ruins. A história do povo, depois que eles chegam à terra prometida e conquistam a terra prometida, depois que Josué morre, a história do povo é um ciclo interminável, 400 anos, terminou. 400 anos de o povo está andando com o Senhor, está tudo indo bem. Aí a geração seguinte se afasta de Deus, as coisas começam a ficar ruins. A geração seguinte bota para quebrar, começa a idolatria grosseira. Aí Deus, juízo no lombo. Aí o pessoal, meu Deus, por que está acontecendo conosco? Clamam ao Senhor, e o Senhor lhes envia os juízes para livrá-los da opressão que Deus permitiu que lhes acontecesse. Mas permitiu por quê? Porque não cumpriram a parte deles da aliança. Não creram, não obedeceram. Aí a proteção de Deus é removida. Causa e consequência, gente. Está na Bíblia, está muito claro isso na Bíblia. A gente precisa estar atento a isso. E lá no deserto, isso já aconteceu. Aquele povo que viu as 10 pragas, os sinais de Deus por meio das 10 pragas, que viu o mar vermelho se abrir na frente deles. Aquele povo mal chegou do outro lado, já estava reclamando. Deus não gosta de gente que reclama. Eu sei que eu corro um risco muito grande, porque eu reclamo de tudo, mas não é essa a atitude que Deus espera de nós. E como veremos, a reclamação acaba trazendo consequências muito complicadas. E foi porque o povo não creu, está lá em Números 13,
chegaram na terra prometida, os espias viram os gigantes, ficaram com medo, voltaram, abalaram a fé do povo. Só 2 dos 12 espias foram positivos, assertivos no seu relatório, né, que foi Caleb e Josué, e todos os outros influenciaram o povo ficou contra Moisés, e Deus falou, então, então tá bom, vai todo mundo voltar para o deserto, vocês não entram mais. Só os seus filhos. Essa geração vai morrer no deserto. A próxima geração, espero que vá aprender alguma coisa com a experiência dos seus pais e faça tudo direitinho. Veremos aqui que não é bem assim. Infelizmente, o ser humano é o ser humano. Deus sabe disso? Sabe. Ele sabe. E Ele tem misericórdia da gente. Por isso que a gente depende da graça dEle. Senão a gente não iria a lugar nenhum. Então, no deserto, esses 40 anos que aquela geração ficou no deserto até todos perecerem e seus filhos voltarem à terra prometida e lá então entrarem, nesses 40 anos, o povo foi sustentado sobrenaturalmente por Deus. Os 40 anos. Alguém que está se sentindo vivendo num deserto? É porque o ar-condicionado não está funcionando, né? Talvez seja isso. Porque o verão do Rio de Janeiro está chegando, né? O Brasil só tem 2 estações do ano. É o verão ali, naquela época de julho, agosto, e o inferno, na época de dezembro, né? O inferno está chegando. Não, mas não é desse inferno que eu estou falando, não. Não é desse deserto, não. Os desertos da vida são aquelas necessidades que a gente não tem como resolver, não tem como suprir. E mesmo quando nós somos infiéis, Deus é fiel. Deus foi fiel com aquele povo. Aquele povo toda hora reclamava, toda hora criava confusão. Algumas pessoas sofriam as consequências, e mais de uma forma geral, Deus agia com graça sobre a maioria. E o nome dessa ação contínua de Deus para nos sustentar enquanto estivermos nos desertos da vida é provisão. E se tem uma coisa que a aliança do Sinai nos mostra, é que Deus quer prover. Esse é o ponto de guinada da provisão de Deus. Tudo virá das mãos dele. Então, se você sente que está vivendo um momento de deserto na sua vida, você precisa crer na provisão de Deus. E Ele te atenderá, em nome de Jesus. E o que veremos hoje são exemplos dessa provisão de Deus, exemplos bíblicos. Não para os conhecermos esses nomes estranhos, mas para os aplicarmos às nossas vidas. Hoje, nós não estamos no deserto literal. Nós não precisaremos exatamente das mesmas coisas que aqueles homens precisaram. Mas o Deus é o mesmo. As nossas necessidades são outras. Mas Deus atuará nas nossas vidas da mesma forma que atuou na vida deles. O que aquele povo precisava para sobreviver no deserto? Primeira coisa, ar. Sem ar, você não passa de 5 a 10 minutos. Não passa disso. Alguém discorda? Alguém consegue viver sem respirar? Água. Segunda necessidade básica. Água. Consta que você consegue viver até 3 dias sem beber nada de água. A partir daí você provavelmente vai morrer. Água. Comida. Você pode ficar um tempão sem comer. Mas vai ter uma hora que você vai desfalecer. Comida. Temos outras necessidades, roupas, por exemplo, proteção, direção de Deus, são necessidades básicas que nós temos e que Deus proveu cada uma delas na vida do seu povo. E eu creio, sinceramente, que Ele quer prover na sua vida também.
se você crer e obedecer. Então, eu vou apresentar essas intervenções de Deus, esses momentos de guinada, para que nós possamos aplicá-los às nossas vidas. O primeiro, então, relativo à água, está em Êxodo 17, de 1 a 7, se você quiser acompanhar a leitura. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram: dá-nos água para beber. E ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, nossos filhos e nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: o que farei? Esse povo está a ponto de apedrejar-me? Versículo 5: respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você algumas autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha que está em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. E assim fez Moisés, à vista das autoridades de Israel, e chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Alguém aqui já pôs o Senhor à prova no momento de angústia? Senhor, o Senhor está me vendo, o Senhor está me ouvindo, o Senhor se esqueceu de mim? Eu já. Só que isso é pecado. É natural. E Deus perdoa. Mas é pecado. No momento em que você deixa de acreditar que Deus se importa com você, como Ele vai agir em seu favor? Você precisa manter a confiança nele. Aquele povo foi abençoado por Deus. Aquele povo viu Moisés batendo na rocha e saindo a água da rocha para suprir as suas necessidades. Aquele mesmo povo foi até a terra prometida, não pôde entrar, voltou para o deserto, e depois de um ciclo inteiro no deserto, toda uma geração tendo ficado para trás, voltaram de novo até a área da terra prometida. Então essa passagem que veremos aqui agora é muito parecida com a primeira, mas é uma outra situação, porque é num outro lugar, é num outro momento, mas a situação é a mesma. Ou seja, mesmo quando você vê o livramento do Senhor, você pode, depois de um tempo, se esquecer do que Deus fez e começar a reclamar de novo, como se Ele não tivesse já te livrado de uma situação muito parecida. Então, avance até Números, capítulo 20. As águas de Meribá. No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Horebe é ao sul do Sinai, Cádiz é ao norte do Sinai. Então, geograficamente, são outros momentos. Ali, outros lugares. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Miriam estava muito viva no início, ela só morreu no final dos 40 anos. Não havia água para a comunidade, e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos diante do Senhor. É uma referência a Números 13, que o povo se insurgiu contra o Senhor e vários morreram ali. Quem dera nós também tivéssemos morrido. Você nunca ouviu uma criança falar isso para você? Eu não pedi para nascer. Já ouviram isso? Eu já.
O pai tem que exercer um autocontrole fantástico nessa hora, né? E a gente fala isso para Deus toda hora. Se você não gosta de ouvir seu filho falando isso para você, por que você fala isso para Deus? Essas pessoas disseram isso para Deus. Era melhor que a gente tivesse morrido. Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto? Falando com Moisés e Arão, né? Para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos por aqui. Por que vocês nos tiraram do Egito, nos trouxeram para esse lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram o rosto em terra. A glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara, aquela mesma, e com seu irmão Arão reúna a comunidade diante desta da comunidade, fale aquela rocha, e ela verterá água. Opa! Agora não era para bater na rocha, agora era para falar com a rocha. E então vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha e Moisés disse. Aí Moisés teve aquele seu momento, Leozinho. Bateu irritação no Moisés. E ele foi na carne. Aí ele foi na carne. Rebeldes! Será que teremos que tirar água dessa rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu, vocês querem água? Sim, querem água? Sim, fala mais alto, sim. Ele foi lá e bateu 2 vezes na rocha. Ué, mas Deus não tinha dito que ele tinha que falar com a rocha? Deus não mandou ele gritar com o povo, não mandou ele acusar o povo, não mandou ele bater na rocha, muito menos 2 vezes. Mas foi o que ele fez. Por quê? Provavelmente porque da outra vez que isso aconteceu, ele bateu na rocha e funcionou. E a gente tem essa tendência de querer repetir, como se Deus sempre fizesse tudo do mesmo jeito, e não faz. Deus é muito criativo, Ele não se repete. Não existem 2 plantas iguais, não tem 2 flores iguais, não existem 2 dedos iguais, 2 impressões digitais iguais, 2 íris iguais, não existe. Deus não se repete. E Deus mandou falar com a rocha. E eles bateram. Funcionou? Funcionou. Jorrou água e a comunidade, os rebanhos beberam. Mas não é porque funcionou que está certo. E se não está certo, haverá consequências. E houve consequências, né? Versículo 12, o Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão, como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que lhes dou. Eles, tanto Arão quanto Moisés, morreram no finalzinho da jornada, já chegando, é o popular, morreram na praia. Nadaram para morrer na praia. Foi o que aconteceu com eles. Essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde se manifestou a sua santidade entre eles. Não discuta com o Senhor. Ah, mas eu estou precisando muito dessa água. Sem essa água eu vou morrer. Não discuta com o Senhor. Confie no Senhor. Ele já te deu a água da vida. Você lembra que Jesus falou para a mulher no poço? De mim, se você confiar em mim, de você, fluirão rios de águas vivas. Deus já nos ofereceu a vida. A gente só precisa ir lá e buscar de novo, se estiver sentindo falta. Comida. Êxodo 16. E aqui se repetirá a mesma situação.
Fiz de propósito. Tem outras passagens, tá, gente? Eu escolhi essas aqui porque elas marcam um certo padrão de procedimento. Deus vai, realiza um milagre, as pessoas ficam muito felizes, depois de um tempo, elas deixam de ficar felizes, começam a reclamar, aí Deus faz um outro milagre, porém, há consequências. Então, Êxodo 16, nós lemos assim no iniciozinho. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão, e disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Como é que é? Os caras eram escravos. Ficam dizendo que sentavam em volta das panelas de carne, comiam pão à vontade. Gente, a gente distorce a nossa percepção da realidade quando a gente está irritado. Sabe aquela história da criança que vira o pai e fala: você nunca faz nada que eu peço. Já viram isso? Criança mimada é um problema. E nós agimos com Deus como se fôssemos crianças mimadas. Ah, nós comíamos pão, carne à vontade. Mentira, não comiam não. Distorção da realidade, fake news, distorção da realidade, desordem informacional. Né? Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. E para sintetizar o que vem em seguida, Deus fez chover pão do céu todas as manhãs, exceto no sábado. Por 40 anos, todo dia, caía do céu, junto com o orvalho, a quantidade exata de alguma coisa que ninguém sabia o que era. Por isso começaram a chamar de maná, porque a palavra maná significa: o que é isso? O que é isso? Maná, 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 maná. Igual tabu. Né? Tabu é proibido. Tabu, proibido. Ah, isso é tabu. É proibido. Na verdade, é a interpretação que a gente faz. A palavra tabu significa sagrado. E porque é sagrado, se você tocar, você vai morrer. É isso. Tabu é sagrado no idioma polinésio. E aí os ocidentais, ao chegarem lá: ah, tabu, tabu, o camarada tocava e tomava uma pancada na cabeça e morria. Opa, tabu é que é proibido. Não. A ideia é uma se concatena na outra, mas não é a mesma coisa. Então, maná, 2 litros desse produto, que ninguém sabe exatamente o que seja, e nós veremos na próxima passagem como é que esse produto era preparado para ser transformado em pão. No 6º dia, caiu o dobro, porque no sábado não era para recolher. Se alguém recolhesse no sábado, saísse para recolher, mas não caía do céu, seria punido. E quem tentasse dar uma de esperto, aqui no Brasil isso não ia funcionar, né? Ia tentar se dar uma de esperto e levar mais maná do que lhe cabia, aquele maná a mais ia apodrecer. Era para levar somente o equivalente a 2 litros por pessoa por dia. E assim foi por 40 anos. Até que, lá em Canaã, o povo colheu a primeira colheita, comeu dos frutos da primeira colheita deles, da primeira plantação e colheita. Isso está lá em Josué, capítulo 5, versículo 12. Ali o maná parou de cair. Ou seja, no início da guerra de conquista, eles ainda tinham o maná, lá em Canaã. E Êxodo 16, 31, dei um salto para o 31 aqui, o povo então chamou de maná aquele pão, o que é isso? Que era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Mas, infelizmente, da mesma forma que o povo não conseguiu confiar em Deus para lhes prover água constantemente, logo eles começaram a reclamar pela comida. E aí, Números, capítulo 11.
A reclamação do povo. Um bando de estrangeiros que havia no meio do povo encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: se tivéssemos carne para comer, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, das cebolas, etc. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser esse maná. E aí tem a explicação aqui no versículo 7, né? O maná era como uma semente de coentro, tinha aparência de resina, o povo saía recolhendo o maná nas redondezas, o moía num moinho manual ou socava-o num pilão. Depois cozinhavam, usavam aquele negócio, aquela farinha, para fazer bolos, cozinhavam esses bolos, que tinham gosto de azeite de oliva. Bolo de mel ou de azeite de oliva. Legal, a parte salgada e a parte doce. Tinha até sobremesa. Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caía o maná. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada da sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor, e isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor: por que trouxeste esse mal sobre o teu servo? Aí agora quem ficou chateado foi Moisés. Esse povo não vale nada, eu reconheço. Mas o senhor está me colocando numa situação muito difícil. O que é que eu posso fazer? Foi por não te agradares de mim que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade sobre todo esse povo? Por acaso fui eu que os concebeu? Fui eu quem os trouxe à luz? Por que me pedes para carregá-los nos braços, como uma ama carrega um recém-nascido, e levá-los à terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados? Porque eu, onde conseguirei carne para todo esse povo? E eles ficam se queixando contra mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Saco aturar. Esse gente fica reclamando o tempo inteiro. Não aguento mais, Senhor, não aguento mais. Não aguento mais. Não, versículo 14, não posso levar... Moisés está falando, tá, gente? Moisés. Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Por isso que eu estou sempre orando, seguindo a orientação de Deus. Jesus virou e falou: grande é a seara, poucos são os trabalhadores. Ore ao Pai da seara para que Ele envie mais trabalhadores. E eu faço isso todo dia. Essa talvez seja a única oração que eu nunca deixo de fazer. Senhor, manda mais gente, porque essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Não deixa eu me envergonhar aqui na frente de todo mundo. É melhor você me levar, que pelo menos eu vou para o teu lado. E aí, no versículo 16, começa uma segunda passagem, dentro do mesmo capítulo, as autoridades do povo. E o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo, né? Os tais trabalhadores da seara. Leve-os à tenda do encontro para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você, e tirarei do espírito que está sobre você, uma parte, não o todo, e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua, Deus reconhece, árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Versículo 18, diga ao povo: consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a Ele, dizendo: se tivéssemos carne para comer. Então, estávamos melhor no Egito. Agora, o Senhor lhes dará carne e vocês a comerão. Aí, de novo, Leozinho aqui. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas um mês inteiro, até que lhe saia a carne pelo nariz, e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês, e se queixaram a Ele, dizendo: por que saímos do Egito? Eu já passei por isso, sabia? Eu era chato. Eu era. E uma vez eu lembro perfeitamente da cena. Eu não lembro qual era a sobremesa, mas eu lembro que eu queria mais. Eu
quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Você já comeu o suficiente? Não, eu quero mais. Tá bom, come. Aí comecei. Tá bom, obrigado. Não, 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 não. Vai comer tudo. Mas eu não quero mais. Vai comer tudo. Fica um tempão sem querer comer aquele negócio. Tomei nojo daquilo. É isso, gente. A Bíblia, ela é muito real. É impressionante. Se você parar e aplicá-la à sua vida, você vai ver que você já passou por isso. Ou só eu? Só eu que era chato? Não, tenho certeza que não. Meus irmãos, Números 11, 31 a 34. O Senhor envia codornizes. Glória a Deus. Depois disso veio um vento da parte do Senhor que trouxe codornizes do mar e as fez cair por todo o acampamento. É um tipo de ave, tá? A uma altura de 90 centímetros. 90 centímetros de altura de codorniz no chão. Mas então é aqui no espaço de uma salinha. Não, gente. Espalhando-as em todas as direções até um raio de uma caminhada de um dia. Até onde você consegue caminhar em um dia? Até a Barra? Até onde? Imagina todo esse espaço coberto por 90 centímetros de aves. O que é uma codorniz? É uma galinha pequena, pronto, que voa. Galinha não voa, né? Galinha dá aqueles saltos, faz aquele estardalhaço todo, parece a economia brasileira. Daqueles saltos, assim, e puf, cai logo depois. Codorniz voa mesmo, tá? O que eles fizeram com aquele... Cada pessoa recolheu 10 barris de aves. Colocaram tudo no sol, não faltava sol para eles, colocaram tudo no sol para secar, carne seca. Eles iam cansar de comer tanta carne seca. Mas foi avisado, vocês vão comer até ter nojo disso. Estão reclamando? Então toma. Quer comida? Toma comida. Versículo 33. Mas enquanto a carne ainda estava em seus dentes, antes que a ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo. E ele feriu o povo com uma praga terrível. E por isso o lugar foi chamado Quibrote Hataavá, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. Não todos, só os gulosos. Então, cuidado, não seja guloso. Podem fazer você comer mais do que você quer, né? Roupas. Deuteronômio 29. A renovação da aliança. Puxa, é uma coisa boa hoje, né? A renovação da aliança. Deus faz uma aliança conosco, a gente é infiel, mas Ele é fiel. Moisés convocou todos os israelitas e lhes disse: os seus olhos viram tudo o que o Senhor fez no Egito, ao faraó, a todos os seus oficiais, a toda a sua terra. Com seus próprios olhos vocês viram aquelas grandes provas, aqueles sinais, grandes maravilhas, mas até hoje o Senhor não lhes deu mente que entenda e olhos que vejam e ouvidos que ouçam. Durante os 40 anos que os conduzi pelo deserto, disse ele, nem as suas roupas, nem as suas sandálias dos pés se desgastaram. Fiz isso para que vocês soubessem que eu sou o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, porque você também é, pela fé, da nação santa, do povo escolhido de Deus, sacerdócio real, para divulgar as maravilhas do Senhor. Então é para você também isso aqui. A sua roupa não vai se desgastar, os seus sapatos vão durar enquanto for necessário. É o Senhor quem vai garantir o que você vai beber, o que você vai comer e o que você vai vestir. Significa que Ele lhe dará sapatos que nunca se desgastam? Não, Deus é muito criativo, Ele fará outra coisa. Mas o fato é que não vai te faltar.
A provisão sobrenatural de Deus é parte da aliança do Sinai. E ela mostra como Deus é capaz de sustentar. Ela mostrou como ele sustentou o povo lá no Sinai e mostra que ele é capaz de sustentar a sua vida também, em qualquer ambiente que você esteja, mesmo que seja humanamente impossível sobreviver naquelas condições. Para Deus não há impossíveis. E Ele pode te dar toda a provisão de que você precisa para passar por aquele momento de deserto na sua vida. A aliança do Sinai é uma comprovação diária da fidelidade, do poder e do cuidado paternal de Deus. E aí, para concluirmos, eu lhe pergunto, quais são as suas necessidades? Perguntei isso antes de começarmos a celebração. Perguntei isso no momento da oração após a devolução. E eu pergunto isso de novo para você. Quem é que está com alguma necessidade aí, precisando da intervenção de Deus? Fica de pé, por favor. Se você não tem nenhuma necessidade, está tranquilo, pode ficar sentado. Mas se você quer a intervenção sobrenatural de Deus na sua vida, fique de pé, por favor, e vamos orar.